Eu lembro que meus pais se separaram de vez, né? Meu pai saiu, foi embora de casa e ficou eu e a minha mãe. Né? Ela já tinha alguns problemas de saúde e a gente continuou ali lutando e tal, confiando em Deus. A gente orava junto, cantava hinos da harpa junto. E o tempo foi passando e ela começou a ser agravado o caso de depressão nela, né? E aquilo foi agravando, síndrome do pânico, tudo junto, uma série de fatores. Naquela época nem tinha tanto recurso quanto tem hoje, né? Não tinha, não havia. Não, nós chamávamos SAMU às vezes para consultar porque não sabíamos realmente o que era, né? E volta e meia, tipo, a gente tinha que estar no hospital para ela poder atender. Eu lembro que com ela, eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes, tipo, as pessoas realmente não conhecem a nossa história, né? E sabem e pensam às vezes que as coisas com Deus elas acontecem assim de uma hora para outra. Ou vendo no altar, né? E exato. diz, de repente, né? Exato, ou caiu de paraquedas chegar, e tal. Né? E eu lembro que teve um período que a gente somou assim, ó, em torno de 40 internações em hospital e mais de 300 entradas de pronto-socorro, eu estando junto. Capaz, desde os meus 11, 12 anos, coisas que os médicos não conseguiam entender. Né, eles me viam dentro das salas de UTI e eles falavam, o que essa criança está fazendo aqui? Né, e tipo, eu estava lá, porque meus irmãos já trabalhavam, já tinha a vida deles. Então, tipo, eu ia com ela fazer os exames, consultar e tudo mais. Né, então, tipo, se naquela época eu pudesse falar assim, poxa, eu conheço a Santa Casa do início ao fim, realmente eu conhecia, porque a gente tipo, entrava em todos os setores, CTI, UTI, né, salas de emergência, tudo, em questão de problemas de saúde dela. Né, então... deserto mesmo. Estávamos ali, na luta, né? Na luta. E eu lembro que nesse ano de 2012 foi um ano muito, assim, divisor de águas nas nossas vidas, né? Porque esse caso de depressão agravou, como eu estava falando. Sim. Né? E nós chegamos no período de agosto, no mês de agosto. Eu lembro que tinha um casal de missionários que oravam conosco na nossa casa. Né? E eles iam toda semana. Nós íamos fazer como se fosse uma torre de oração, né? Durante 7 terças-feiras de oração. Eles iam lá. Porque a minha mãe ficou muito debilitada, né? Ela não conseguia, ia a muitos lugares sozinha, então tipo, eu tinha que ficar acompanhando ela. Para eu poder ir para um culto, eu tinha que esperar às vezes o remédio calmante dela fazer efeito para ela dormir, para eu sair de casa. E deixar ela dormindo. Nossa. E em algumas vezes ela acordava antes e passava mal e eu não sabia. Né? Mas eu estava ali, tipo, entregando o meu melhor e sempre firme, entendendo que Deus estava no controle. Né, tinha horas que eu tinha que assim, me esconder realmente para poder chorar, para poder, né, não passar para ela o que eu estava sentindo, entendeu? Porque eu estava com toda a carga, né? Eu estava sendo filho e ao mesmo tempo estava sendo companheiro dela ali para ela não ficar sozinha. Com certeza. Né? Então, tipo, era realmente uma guerra. E chegou agosto, né, e foi no último final de semana de agosto, teve um evento da juventude, e eu lembro que foi num sábado. E eu esperei novamente o remédio fazer efeito, né, para ela poder dormir, e eu fui pro culto. O culto aconteceu, foi uma bênção. Só que, sabe quando você fica com dois corações, tu não consegue te concentrar naquilo que tu tá fazendo. Mas eu tava lá, tava no coral da juventude, tava servindo a Deus, mas com pensamento em casa também, que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. O telefone tocar. Como aconteceu naquela noite, né? A minha mãe passou mal, acordou antes do tempo. Só que a minha irmã já estava lá, né? Ela tinha conseguido entrar em contato com a minha irmã e ela foi ela e meu cunhado. E eu lembro que na época o meu cunhado, enquanto a minha irmã estava lá com a minha mãe lá dentro, eu estava na frente da casa, e ele pegou e falou assim para mim. Eu creio que foi, entre aspas, Deus que usou ele para falar aquilo ali, para mim, para me questionar assim. Ele falou: olha, cara, né, tu vai ter que parar com isso que tu tá fazendo, né, parar um pouco de ir na igreja, ou algo pior pode acontecer com a tua mãe, entendeu? E eu lembro que eu não falei nada para ele fisicamente, mas no meu pensamento eu falei: não, Senhor, eu amo a minha mãe, eu tô honrando ela até onde eu posso, mas eu não vou abrir mão do meu chamado. Alguma coisa que o Senhor tem com isso, né? E eu lembro que a gente continuou, aí ela deu uma melhorada, né? Passou domingo, segunda. Aí chegou na terça-feira, já era um outro dia dos missionários irem novamente lá em casa. Sim. Né? E eles foram na terça de manhã. E eu lembro que nesse dia eu fui dormir em torno de 2:30 da manhã, mais ou menos, esperando ela dormir primeiro, né? E depois eu fui dormir. Aí eu acordei nessa terça-feira, dia 28 de agosto,
com o telefone tocando, que eram os missionários que já estavam lá em casa para fazer uma oração por nós. Né? Eles iam à noite, mas eles acabaram indo de manhã, nesse dia. Então, era 9h30, o telefone estava no canto, assim, eu atendi. Aí eu falei, tá, vou abrir o portão para vocês ali. Desci, né? Só que quando eu fui caminhando assim para avisar, minha mãe ela não estava no quarto. Né? Aí eu pensei, tá, vou entrar no banheiro. Fui no banheiro, também não estava. Aí as coisas da noite anterior tava tudo, tipo, tudo do mesmo jeito, assim. A janela estava fechada da casa. E geralmente ela sempre abria de manhã cedo. A janela para entrar a luz, para entrar um ar, para arejar a casa. E nesse dia não, tava tudo fechado, um silêncio, as luzes acesas, tudo, né, do quarto. E eu fiquei pensando, tá, quando vê, né, desceu, foi na cozinha, ou até saiu, qualquer coisa, e não quis me avisar, né, tipo, foi em algum lugar, algum vizinho próximo. Só que eu fui descer para abrir o portão pros missionários, eu vi que, como a gente morava num sobrado, né, tinha uma luva dela caída na escada, né, no quarto degrau da escada tinha uma luva dela que ela usava, porque como ela tinha diabetes, então ela cuidava da circulação da mão direita, que tinha um machucado e não tinha muita circulação. Ela botava aquela luva para aquecer. Agosto era sempre um mês muito frio, né? E eu desci para pegar aquela luva e quando eu subi de volta, assim, eu deixei a luva ali, né? Aí eu olhei de novo, não tinha ninguém. Quando eu fui descer no quarto degrau, no quinto degrau, assim, eu olhei para a sala, que a escada assim era aberta, dava para enxergar a parte de baixo da casa. Ela estava desmaiada, né? No lado da escada. Só que, claro, tipo, foi aquele choque porque eu estava acordando, né? Então, tipo, foi tudo muito rápido assim na minha mente. Aí eu lembro que eu desci, já fui abrir o portão primeiro, né, para poder os missionários entrar e me ajudar, né? Porque tava só eu em casa. Aí tá, eles entraram ali, a gente chamou a ambulância, chamamos a SAMU, eles vieram em tempo recorde. Ah, não, foi aquele susto, né? Porque, né, ela tava dormindo na noite, no dia seguinte estava desmaiada na sala de casa, tipo assim, e eu não ouvi nada, barulho nenhum. Nada assim. E nós chamamos a ambulância, a SAMU chegou, aí os enfermeiros fizeram ali, né, os exames e tudo mais, e quando eles tocaram no pulso, tentaram levantar, ele só olhou pra mim assim e falou, cara, tu vai ter que ser forte, a tua mãe entrou em óbito. Nossa. E tipo assim, foi algo assim que parecia que realmente, sabe aquela frase que a pessoa fica sem chão? Realmente o corpo ele entra num estado de choque que parece que tu não tá em lugar nenhum, sabe? Tu tá vendo ali, mas parece que tu tá, sei lá, tá flutuando em algum lugar. De tão forte que foi aquela notícia, né? Porque eu não tava esperando. Né? Pra mim ela tava desmaiada. Nossa. Né? Então, tipo, foi assim, uma notícia que chegou de soco e tava só eu dentro de casa. Só que nessa noite que aconteceu tudo, André, eu não ouvi nada. Não senti barulho nenhum, não ouvi uma voz sequer, sabe? Eu sempre fui muito daquele que quando acontecia qualquer coisa eu já despertava. Nessa noite não, sabe? Nessa noite não. Deus não permitiu que eu acordasse. E eu estava dentro de casa, então eu era a primeira testemunha ali para testemunhar o que tudo tinha acontecido. Com certeza. Mas é algo que até hoje eu não sei o que realmente aconteceu e como aconteceu, porque eu não vi. Sabe? Eu poderia ter ouvido alguma coisa e tentar socorrer, mas Deus não deixou. Sabe? Então foi algo assim que no dia 28 de agosto de 2012 foi o divisor de águas quando eu recebi a notícia do falecimento da minha mãe, né? E ela faleceu, né, vítima da depressão e do suicídio. Então, tipo, para a polícia, né, para os peritos, foi suicídio, né? Foi a depressão. Mas para eu que estava dentro de casa, tipo, foi algo inexplicável. Eu não posso chegar e te falar realmente foi, entendeu? Fisicamente foi. Mas eu poderia ter acordado, sabe? É algo que só a eternidade vai me revelar. É, com certeza. Né? Até, quem sabe, pessoas que estão em casa, estão assistindo, né, podem pensar, poxa, tem coisas que acontecem na minha vida e eu não entendo porque até hoje eu estou sem entender. Cara, Deus tem planos para tudo e nem sempre a gente vai entender tudo. Nem sempre Deus vai revelar exatamente como foi que aconteceu. Porque muitas vezes Deus quer nos guardar nesses momentos. É verdade. Né? Deus quer guardar o nosso coração. Quem sabe eu tivesse acordado um pouco antes e tivesse visto qualquer coisa, né, e eu tentasse socorrer, eu poderia me traumatizar muito mais. O resto da vida. Né, muito mais. Né, porque o trauma emocional poderia ser muito grande. E talvez eu nem estivesse aqui hoje. E aí, eu poderia estar num período depressivo também, numa rebeldia sem fim. Né? Então, tipo, eu vejo que até nesses detalhes, no momento mais difícil, eu digo assim, esse foi o momento mais difícil da minha vida.